Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje de História e hoje nós vamos falar sobre o primeiro reinado. Em 1822, o Brasil ele se tornou independente no dia 7 de setembro e essa independência o Brasil passou a ser uma monarquia. O que é monarquia? Onde tem um rei ou um imperador que governa, certo? Então o Brasil passou a ser uma monarquia e o imperador era Dom Pedro I, que foi quem declarou a independência do Brasil. Em 1823 eles começaram uma assembleia, que é uma assembleia, a reunião de pessoas, nesse caso de pessoas importantes do Brasil, para criarem a Constituição, a Constituinte. O que é constituinte? É o conjunto de regras de um país. Então, todo país tem um conjunto de leis, de regras individual. As leis que vigoram aqui no Brasil são diferentes das leis que vigoram nos Estados Unidos, na França, na Bélgica. Então, cada nação ela tem autonomia para criar as suas leis. E isso é que determina que uma nação é independente. Por exemplo, quando o Brasil ele era colônia de Portugal, ele obedecia às leis de Portugal. A partir do momento que ele se tornou independente, houve a necessidade de criar leis exclusivas para o Brasil, certo? E aí eles fizeram essa reunião para começar a criar as leis. Em 1824, ela foi outorgada. O que é outorgada? Ela ficou válida. As leis foram concluídas, beleza? E o que é que dizia as principais leis dessa Constituinte? Por exemplo, dividia o poder. Como é que seria o poder? Por exemplo, hoje no Brasil, nós somos governados por três poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Como eu já falei para vocês, tem coisas que a gente estuda que a gente nunca vai precisar, mas tem coisas que são importantes para nosso conhecimento e para a nossa vida. Esse é um dos assuntos importantes. Por quê? Porque é a maneira como nós somos governados. Então, vocês precisam entender isso. O que é o poder executivo? É quem executa, quem coloca em prática as leis, quem tem o poder de construir, tá certo? Por exemplo, quem são que estão no poder executivo? O executivo, ele é composto pelo presidente, hoje, tá? Eu vou já falar como era antigamente. Então, ele é o presidente, ele é o governador do estado. Então, quem é o executivo nacional? Presidente. Quem é o executivo estadual? Governador, que é o do estado todo, no caso Ceará. Quem é o executivo municipal? Prefeito, certo? Então, nós temos o poder executivo hoje, nós temos o poder legislativo. O que é o poder legislativo? É quem cria leis. Quem é que compõe o poder legislativo hoje no Brasil? Nós temos os senadores, né? Nós temos os deputados federais, nós temos os deputados estaduais e no âmbito do municipal nós temos os vereadores, que é quem criam as leis dentro das cidades, certo? E o judiciário é quem julga o cumprimento das leis. Então vamos lá, um cria, que é o legislativo, um executa, o executivo, e um fiscaliza e pune quem descumpre, quem é o judiciário, que é composto pelos juízes, promotores, todas as pessoas que trabalham na justiça, certo? Pois bem, essa é a nossa lei atual, a nossa Constituição atual. Mas a primeira Constituição do Brasil, ela dizia que tinha 4 poderes, que era o executivo, que era composto pelo presidente pelo imperador, desculpa, e os ministros. Tinha o legislativo, que era pelos deputados, certo? Nós tínhamos também o judiciário, que eram os juízes, só que esses juízes, eles eram levantados pelo imperador, e também tinha um poder moderador. O que era o poder moderador? Era o imperador sozinho, e ele tinha o poder de interferir em todos os outros poderes, e isso causou muita insatisfação. Por quê? Porque todos ficavam chateados com isso, porque ele acabava governando praticamente sozinho. Nessa Constituição também dizia que as eleições elas eram abertas. Hoje o voto é secreto. Na primeira Constituição, o voto tinha que ser aberto, todo mundo ia saber em quem você votou, certo? Outra coisa, só podia votar homens livres
Não podia votar mulher, nem escravo, nem pessoas pobres. Tinha que ser rico e tinha que ser livre. Certo? Então, tudo isso era alguma das mudanças, né, das leis que tinha na Constituição. Tá bom? E isso trouxe muita insatisfação, inclusive gerou uma revolta que foi conhecida. Uma das revoltas muito importantes, né, com relação a isso foi a Confederação do Equador, que foi liderada pelo Frei Joaquim do Amor Divino, que é conhecido como Frei Caneca, certo? Porque eles estavam chateados com isso, com essa questão do poder moderador. Eles queriam um governo independente, queria acabar com o tráfico de escravos e queria também acabar com esse poder central, né? Então eles fizeram essa revolta. Essa revolta durou até 1824, quando foi reprimida pelo imperador, tá certo? O imperador começou a ter muita resistência, vários estados não queriam se submeter à autoridade do imperador e várias revoltas também começaram a acontecer. E em 7 de abril de 1831, Dom Pedro ele foi embora, deixou o Brasil, abdicou do trono e deixou o seu filho de 5 anos, né, no lugar para reinar. E aí vai começar o conteúdo da próxima aula, que é o período regencial, certo? Então, é muito importante vocês saberem essas informações, né? A primeira Constituição, que são os poderes, para que vocês possam ter sucesso. Agora é com vocês, vamos realizar a atividade da página 69 à página 71. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um beijo e até a próxima aula.